Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quero Taxa Opções. Eu sou Juliano Pinto, criador do canal, e aqui nós falamos sobre o mercado financeiro, principalmente falamos sobre o mercado de opções. Essa ferramenta fantástica que nos ajuda muito na nossa caminhada rumo à nossa liberdade financeira. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre gerenciamento de carteira. Você sabia que dá para a gente olhar a nossa carteira como algo muito mais complexo do que apenas renda fixa e renda variável? Você já imaginou olhar para a tua carteira e tentar verificar como que essa carteira se comporta com a passagem do tempo? Ou sob influência da volatilidade? Ou sob influência da liquidez? Pois é isso que nós vamos conversar hoje, tá? Porque carteira de investimento é muito mais do que apenas renda fixa e renda variável. Bom, então vamos lá, vamos bater um papo sobre essa história de carteira de investimentos. Uma maneira um pouquinho mais complexa de verificar a carteira de investimentos, tentando olhar as outras dimensões da carteira, assim como nós fazemos aqui no mercado de opções. Nós não estudamos opções e nós não sabemos que existem as gregas. As gregas que são o delta, o gama, o teta, o vega e o rho. Pois bem, o que são as gregas? As gregas são outras variáveis que influenciam nas opções. Nós tratamos das gregas aqui nesse vídeo, tá? Se você não sabe o que eu estou falando, dá uma olhada aqui nesse vídeo. Ele é importante para a gente continuar os nossos estudos e evoluirmos aqui em conjunto no mercado de opções. Mas, pois bem, para a gente sintetizar, a gente vai dizer o seguinte: existem outras variáveis que influenciam nos investimentos, assim como influenciam também nas opções. Não seria muita ingenuidade da nossa parte imaginar que a nossa carteira de investimentos é apenas influenciada pela nossa taxa de juros? Bom, será que a volatilidade do mercado não influencia na nossa carteira? Será que nós temos algum ativo, algum ativo que tem prazo de validade? E aí o tempo passa a ser importante? Será que dá para a gente simplesmente ignorar o movimento total do mercado? Se o mercado começa a cair muito rápido ou começa a subir muito forte, será que isso não influencia de maneira proporcional nas ações que nós temos em carteira? Pois é, tudo influencia. E aí, como eu falei, já no início, é muito mais do que renda fixa e renda variável. E aí você pode imaginar a tua carteira como fosse um grande gráfico de payoff. Lembra do gráfico de payoff? O gráfico de payoff é a representação gráfica, daquilo que acontece numa estrutura de opções, por exemplo. Mas você pode tentar imaginar também o gráfico de payoff da tua carteira como um todo. O gráfico de payoff nós tratamos aqui nesse vídeo, tá? Vale a pena também. E aí, imaginando a tua carteira como um grande gráfico de payoff, você pode tentar neutralizar as coisas. Existem duas escolas que nós vamos comentar aqui hoje nesse vídeo. A primeira delas diz o seguinte, que você tem que diversificar e que você, na parte de renda variável, precisa determinar limites de perda, ou seja, colocar stops. Existe uma outra que diz o seguinte: você precisa diversificar a sua carteira de mesma forma, mas você precisa estar armado com estruturas que se beneficiem tanto da alta quanto da queda, de forma que essas forças vão se compensando, vão fazendo um hedge, Existe até essa história do antifrágil, Você se defender não é antifrágil. Antifrágil é assim, quando a coisa vem contra você, você também se beneficia. Não vou entrar nisso hoje, tá? Mas basicamente são essas duas formas de pensar. Bom, nós mexemos com opções e nós conseguimos imaginar muito mais do que apenas comprar e colocar stop. Não que isso seja errado, isso é correto. Qualquer estratégia que tenha por objetivo limitar perdas é correta. Assim como travas também são corretas aqui para nós no mercado de opções. Se você está colocando uma trava para limitar as suas perdas, isso não pode ser dito como errado. Nós não sabemos o futuro. Nós temos de proteger o nosso patrimônio. O nosso patrimônio é nosso patrimônio líquido é a nossa ferramenta de trabalho.
Nós precisamos do nosso patrimônio para termos garantia, nós precisamos do nosso patrimônio para assumirmos operações cobertas quando não dão errado, nós precisamos do patrimônio, proteger o nosso patrimônio é uma das coisas mais importantes que a gente tem que fazer no dia a dia. Mas vamos imaginar então essa história de uma carteira como um todo. E nós vamos dizer o seguinte, ó. Vamos pensar em ativos com características que se beneficiam da alta e da baixa do mercado. Vamos fazer esse exercício aqui, ó. Então vamos lá. Quem se beneficia da alta? Evidentemente, compra de ações se beneficia quando o mercado sobe. Agora, tem alguém que se beneficia quando o mercado está em baixa? Tem. Venda de ações, venda descoberta de ações. Vamos lá. Compra de call também se beneficia na alta, certo? A gente compra uma call, o papel começa a subir, aquela call começa a ficar in the money, né? E aí cada vez que ela começa a ter mais valor intrínseco, ela está mais valorizada. Ok. E na baixa? Na baixa, evidentemente, seu alter ego. Compra de put se beneficia da baixa. O que mais que a gente tem na alta? Trava de alta com call funciona para alta. Trava de baixa com put funciona para a queda. Perceba, então, que para cada tipo de ativo que se beneficia com a alta, nós temos um alter ego dele que se beneficia com a baixa. E a ciência da coisa está talvez em equilibrar isso daí. Equilibrar isso daí não de forma proporcional, né? Porque senão um compensa o outro, mas com uma evolução disso. Essa evolução que eu digo é assim, algum estudo ou alguma maneira de imaginarmos o que vai acontecer no mercado no futuro. Melhorar a nossa leitura de mercado para acertarmos na maioria das vezes, por exemplo, se o mercado sobe ou se o mercado cai. Porque daí nós sabemos em que ponta daquela nós podemos colocar mais energia, nós podemos colocar mais capital. Né? Veja só, veja esse outro exemplo aqui que nós vamos fazer agora na prática no opções.net. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Bom, então nós vamos fazer aqui um estudo na Petrobras. Isso aqui não é uma recomendação, tá, gente? Isso aqui é apenas um estudo para discutirmos ali aquela história de carteira, de hedge, de antifrágil, essas coisas que nós estamos conversando aqui até agora. Para esse estudo, nós vamos imaginar alguém que está comprando o Petrobras. Então tá aqui, ó, vamos lá. Compra o ativo Petrobras. Comprou aí 1.000 Petro. E aí aqui é bem claro no gráfico de payoff, né? Você ganha dinheiro se o mercado sobe. 40, 45, 50, quanto mais subir, mais ganha. Em contrapartida, quanto mais cair, mais perde. Exatamente isso que a gente viu. Compra, né, de ativo se beneficia apenas com o mercado em alta. Mas existe um alter ego, né? E nós vimos lá, por exemplo, que compra de put é um alter ego disso aqui. Então, o que acontece se esse camarada comprar put? Vamos pegar aqui para o próximo vencimento, que é dia 20 e 21/2, ó. O strike, vamos pegar um strike um pouquinho abaixo. 36,94, vamos pegar aqui uma 36... O que tem aqui? Talvez 67. 36,67, tá aí, ó. O que acontece aqui? Comprou 1.000 ativos e comprou 1.000 put a 36,67. Fez, então, um stop, né? Então, se o mercado sobe, você ganha dinheiro. Se o mercado cai, você está travado aqui no valor da put comprada. Pois bem. Agora, e se for feito uma coisa um pouco diferente? Vamos imaginar o seguinte aqui, ó, que em vez de 1.000, está comprando 2.000 puts. Olha que curioso que fica o gráfico de payoff desse negócio. E já fica diferente. Perceba? Deixa eu tirar isso aqui, ó, deixa só ele mesmo aqui, ó. Olha lá. Já fica diferente. Porque se o ativo começa a subir, você começa a ganhar dinheiro. E se o ativo começar a cair muito, você também começa a ganhar dinheiro. Você tem aqui um limite aqui, né? O ativo nesse momento precisaria subir mais do que 3,5% para você começar a ganhar dinheiro. E teria que cair mais do que 5%
para você também ganhar dinheiro. Torna-se uma estrutura convexa, né? Uma estrutura que ganha tanto de um lado quanto do outro. Isso aqui também nós conseguimos de outra maneira, tá? Quem está um pouquinho mais adiantado já bate o olho nesse gráfico de payoff e percebe que aquilo ali é igual um straddle, né? Que nós tratamos aqui no Quero Taxa Opções nesse vídeo, tá? O straddle. Pois bem, mas a ideia não é essa. A ideia é a gente pensar que a nossa carteira como um todo também se movimenta de acordo com algum gráfico de payoff resultante. E o que nós precisamos fazer, como eu disse há pouco, é melhorar a nossa leitura de mercado. Porque se soubermos, né, tivermos mais confiança para que lado o mercado vai, nós pesamos a mão para um lado e para o outro. Tá? Se você está começando, se você está com um pouco de dificuldade aí de achar o teu caminho, o Quero Taxa Opções já tem um treinamento, tá? E eu abordo esse tipo de assunto lá no treinamento que é top, essa história de leitura de mercado, tá? Dá uma olhada que vale a pena. Mas olha só, vamos imaginar então, nesse mesmo exemplo, alguém que imagina que o mercado tem mais chance de subir. O que esse cara pode fazer? Pode reforçar o lado de ações compradas, né? E aí, quando a gente usa esse exemplo aqui, eu quero que você entenda o seguinte. Petrobras aqui representa, então, uma carteira de ações compradas. Essa venda de put representa operações que a gente fez e que se beneficiam com o mercado em queda. Tá? Pode ser qualquer uma daquelas ali que a gente citou inicialmente ou outras, tá? O conceito é que a gente tem que entender se equilibramos ou se fazemos uma leitura mais apurada de mercado e aí reforçamos um lado ou reforçamos o outro. A partir do momento que você fizer isso, você muda completamente de figura esse balanceamento. Quer ver só uma coisa? Vamos imaginar então que essa leitura acredita que o mercado vai subir. Então, nós vamos reforçar o lado dos ativos comprados. Vamos colocar aqui uma resultante de 1.500 Petrobras. Olha lá, já mudou de figura. Porque se o mercado sobe, você ganha muito mais dinheiro, né, numa curva aqui mais acentuada. E se o mercado começa a cair, né, você não consegue fazer um hedge tão perfeito. Na prática, tá, gente? O que acontece é isso aqui o tempo todo. Porque a nossa carteira ela vai mudando ao longo do tempo. Né? Ativos entram e saem, você compra e vende. Estruturas de opções vão vencendo. Né? E nós precisamos revisitar esse nosso gráfico de payoff resultante com bastante frequência. Ah, mas e a renda fixa? Bom, renda fixa é um pouco diferente, né? Porque ela só tem um caminho. Né? Vamos imaginar até mesmo essas que são pré-fixadas ou IPCA+, que sofrem marcação ao mercado, lá no final dela, que é quando você contratou, o papel vai ser valorizado. Né? Então a renda fixa ela se beneficia com a passagem do tempo e sofre influências diretas da nossa taxa de juros. Pois bem, esse tipo de análise, esse tipo de visão é que eu queria te convidar para estudar. Para você olhar a tua carteira com esse outro enfoque, assim como nós olhamos o mercado de opções. Toda carteira tem um gráfico de payoff resultante e você vai ter que escolher como que você vai operar. Você vai querer ficar equilibrado ou você vai querer ficar puxado mais para um lado ou mais para o outro? Isso depende de você. Isso depende da tua consciência e depende da tua leitura do mercado. Pessoal, é isso que eu tinha para hoje. Desejo a todos bons estudos, bons trades, muito boa sorte e um forte abraço.